Olá, sétimo ano. Peguem aí comigo as páginas 20 a 24 do caderno de atividades para que a gente faça a correção. Entre a 20 e a 21, a gente já tem o texto Videojogos e Aprendizagem. E na 21, ainda, você tem duas atividades. Vai mesclando aí interpretação e exercício sobre transitividade verbal, os últimos no momento. Número 8 temos, após ler o texto Videojogos e Aprendizagem, identifique o autor, onde foi publicado e a quem é dirigido. Bom, o autor é Roberto Lente, foi divulgado na revista Ciência Hoje e ele é dirigido ao público interessado sobre curiosidades científicas. Essas informações, essas duas primeiras informações, você encontra na referência bibliográfica que está abaixo do texto aqui, se você observar. Depois, esse experimento nos mostra que as novas tecnologias de comunicação e também de entretenimento, letra D é o gabarito, podem ter efeitos positivos na capacidade cognitiva dos usuários. Já na 22, ele pede para você classificar, né? Ele diz, leia as orações a seguir, identifique o núcleo do predicado verbal e classifique o verbo em intransitivo ou transitivo. Vamos lá. Na letra A, o verbo é analisou, transitivo. Na B, selecionou, transitivo. Na C, treinam, transitivo. Na D, dispõe, transitivo. Na E, apertaram, transitivo. Na F, variaram, transitivo. Na G, decidem, intransitivo. Lembrando que o primeiro passo no contexto, nesse tipo de exercício, você encontra o sujeito, depois você encontra o verbo. Leia o sujeito mais o verbo. E observe se até essa leitura você tem aí a informação essencial, o entendimento, a compreensão essencial daquele contexto. Ou se ficou alguma coisa vaga. Porque se ficou alguma coisa vaga, você precisa de complementar, esse verbo é transitivo. Se você já tem a situação essencial ali, a compreensão até a leitura do verbo, ele é intransitivo. Lembrando que os verbos intransitivos têm o costume de serem acompanhados de ideias adverbiais. Você pode observar isso na letra G. Jogadores decidem. Você vê que você não tem o que eles decidiram. A forma como eles decidiram rapidamente é o modo como eles decidiram. Então, isso é uma ideia adverbial. É uma dica para você também identificar um verbo intransitivo. Pois nós temos aí um outro texto, que começa na 22 e termina na 23, e ele disse assim, a questão 11 é pessoal, mas vou fazer um comentário sobre ela. Você já teve ou tem o hábito de escrever em diário? Hoje eu não tenho mais, mas na minha infância e adolescência eu usei muito diário. Por que uma pessoa escreve um diário? Apresente uma hipótese. Olha, você pode escrever para desabafar, uma forma de expressão. Às vezes você não quer confiar alguma coisa a alguém, você quer escrever. É mesmo uma ideia de ser confidente, ser amigo, de colocar as tristezas, de colocar as alegrias. É legal também, eu gostava muito de fazer, passado um bom tempo, voltar e reler esses fatos, essas ideias, perceber como eu mudei. Então era bem legal, mas cada um usa com um intuito. Nos números 12 e 13, você vai identificar os verbos e classificá-los em transitivos, ou intransitivos. Às vezes, as questões falam, mostre a predicação dos verbos. É a mesma coisa, dizer a classificação deles, transitivos ou intransitivos nesse caso. Na A temos fui, transitivo. Na B, disse, transitivo. Na C, falamos, intransitivo. Na D, expliquei, transitivo. Na E, estudaremos, transitivo. Número 13, A, leu, transitivo. Na B, sentei, intransitivo. Na C, desci, intransitivo. Na D, derreteu, intransitivo. Na E, subi, intransitivo. Vamos a 24, nossa última página.
Na A temos o saio, intransitivo. Na B, o vejo, transitivo. Na C, confio, transitivo. E na D, precisamos, transitivo. Notem, por exemplo, precisamos. Olha, seguindo aquele esquema que eu falei com vocês. Precisamos de ajuda. Que ou quem que precisamos de ajuda? Nós. Então, é sujeito, está oculto. Nós precisamos. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. O próprio nome já te dá um complemento e ele já começa com D, que é uma preposição. Ele é transitivo, precisa de um objeto indireto. Ó, precisamos. Do que nós precisamos? De ajuda. Objeto indireto. Por último, nós temos um textinho e ele fala: considerando a oração, o nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Responda. Qual é o sintagma nominal, que tem função de sujeito e o seu núcleo? Bom, o sintagma nominal é nosso cérebro, que funciona como sujeito. E dentro de nosso cérebro, a palavra mais importante, o nome é cérebro. Por ele ter um núcleo apenas, ele é sujeito simples. Qual é o verbo e o predicado dessa oração? O verbo é reequilibra e o termo todo funcionando como predicado é reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Na D, temos um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo, porque quem reequilibra, reequilibra algo, alguma coisa. Qual é o complemento na oração? O complementos, nós temos as sinapses e de um jeito mais eficiente. As sinapses, ele disse assim, é necessário ou facultativo, né? É opcional. As sinapses é necessário, porque quem reequilibra, reequilibra alguma coisa, as sinapses, e de um jeito mais eficiente é opcional, que é a forma como aquilo funciona. Que circunstância é indicada pela expressão de um jeito mais eficiente? É o modo, como eu já havia falado, tá bom? Espero que vocês tenham feito todos os acertos e qualquer dúvida é só falar. Um beijo, muitas saudades de vocês.